Tudo bem, gente? Estou achando vocês meio para baixo, meio desanimados. Vocês estão cansados? Tem alguém animado aí para aquilo que Deus tem para liberar nessa noite? Você já entregou ao Senhor a sua adoração nessa noite? Como eu disse, como eu sempre digo, nós vamos à igreja para entregar ao Senhor a nossa adoração, as nossas ofertas, o nosso louvor. E em troca disso, Deus fala conosco, amém? A gente entrega o nosso louvor a Deus e Ele libera algo sobre as nossas vidas por meio da palavra que é viva, poderosa, cortante e eficaz, amém? Eu creio que Deus tem algo preparado para você nessa noite. Tem alguém mais que crê comigo? Não? Nós estamos falando de Tiago, a carta de Tiago, já há algum tempo. Hoje nós vamos para o Tiago capítulo 5. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou seu tablet, ou seu celular, ou a sua folha de mensagem, aí também está. Mas é bom você abrir a Bíblia para você aprender onde estão os livros, os capítulos, aprender a manusear a palavra de Deus bem, amém? Esse negócio de eletrônico deixa a gente meio... É igual o GPS, né? Você vai pelo GPS, se pedir para ir sem o GPS, a gente não consegue chegar. Você vai 30 vezes no mesmo lugar, mas porque vai com o GPS, você não decora o caminho. Antigamente não tinha isso, né? Bom, eu não sei, tem mais alguém assim, não? É só eu. Eu fiquei assustado agora, tem alguns, né? Às vezes eu vou 3, 4 vezes, mas como vou com o GPS, não presto atenção no caminho, né? E aí quando eu tiro o GPS eu não sei chegar. Tiago capítulo 5, verso 13 a 16, nós vamos focar hoje. Tem alguém que tem sido edificado aí por Tiago? Tiago, ele traz muita exortação para nós, não é verdade? Principalmente quando entra ali para o capítulo 3, 4, não é? Muita exortação, mas exortação que é para nos edificar, para nos direcionar conforme a vontade de Deus. Então a exortação de Deus, ela é boa, amém? A Bíblia fala que Deus corrige, exorta a quem Ele ama. E hoje Tiago, eu separei esses 3 versículos, capítulo 5, verso 13 ao 16, e ele fala de oração conosco. A importância da oração. Todo mundo achou aí? Quem achou, fala amém. Olha só o que diz aqui. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. Uau! A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Feche seus olhos por um instante. Deus, libera sobre nós aquilo que está no teu coração nessa noite. Nós vamos falar aqui da oração, do poder que há na oração, Senhor. Muitos que estão aqui, Pai, não conseguem crer, não conseguem compreender que a oração ela é poderosa, que a oração de um justo, ela move os céus. Ajuda-nos a crer nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém ou não? Então, Tiago, ele nesses três versículos, ele fala do poder que há na oração. Ele fala que nós devemos orar todo o tempo, em todas as circunstâncias. O primeiro versículo, no versículo 13, ele fala: entre vocês há alguém que está sofrendo? Ore. Há alguém que se sente feliz? Ore também, porque a adoração, o louvor, é
uma forma de oração. A gente só faz isso em forma de canção. Mas é uma oração ao Senhor, o louvor. Em agradecimento, geralmente. Nós louvamos, adoramos a Deus em forma de canção. Então, ele sugere que nós devemos orar todo o tempo. Está sofrendo? Ore. Está debaixo de pressão, de luta? Ore. Você está precisando de um emprego? Ele diz, ore. Você está com um problema na saúde? Ele diz, ore. Talvez você entrou por essas portas e está enfrentando algum tipo de problema que eu não saiba. Mas a recomendação do nosso irmão Tiago é que você ore. Muitas vezes nós sofremos pressões e não usamos desse recurso tão poderoso que Deus deixou disponível para nós, que é a oração. Eu vejo a oração como um recurso para o cristão. Eu vejo a oração como um recurso para o povo de Deus. Entenda uma coisa, Deus, Ele deixa disponível para nós muitas coisas, mas a gente precisa requerê-las. E a oração é uma delas. A gente precisa usufruir dessa arma, desse instrumento poderoso que é a oração. Ele está dizendo aqui, ele está dando, eu não sei se você consegue entender na mesma dimensão que eu, mas ele diz, se você está sofrendo, quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por alguma luta, alguma dificuldade, a gente busca escapes de várias formas. Quando ele está dizendo, o recurso para você é orar. Às vezes a gente deixa a oração para a última coisa, como última ferramenta a ser usada. A gente tenta resolver as coisas da nossa maneira, mas ele está dizendo, ore. Quando você estiver com lutas, dificuldades, estiver sofrendo, ele recomenda, ore. Diz a história, não sei se é verdade, mas diz a história que Tiago era conhecido por ser um homem de oração. Diz a história que ele tinha os joelhos de camelo. De tanto orar, ele calejou os joelhos. Pessoa de oração. E é esse homem de oração que ele recomenda, no meio das suas lutas. Ele diz, ore. Tem alguém aqui passando por alguma dificuldade, alguma luta? Eu não sei se há, mas se há, o recurso que Deus deixou disponível para você é a oração. Porque a oração, queridos, já falei isso aqui, a oração, ela faz com que os céus se movam ao nosso favor. Você sabia disso? A oração move os céus. Eu vou explicar para você por que a oração move os céus. Quero dar alguns exemplos para você. Porque talvez você ouve isso, mas não entende quão profundo e quão forte é isso, porque é uma arma espiritual. A nossa oração, ela tem poder de mover os céus em nosso favor. Entenda uma coisa, a oração, ela não muda o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Deus, ele tem os propósitos dele, ele vai seguir no propósito dele. Mas a oração faz Deus agir em nosso favor. Ela provoca a ação de Deus. Vou repetir. A oração não muda o propósito de Deus, mas ela provoca uma ação de Deus. Tem alguém comigo? A sua oração, ela pode provocar a ação de Deus em seu favor. A Bíblia fala que Deus, ele coloca à nossa disposição anjos. A Bíblia fala que os anjos são ministradores de Deus em favor dos santos, que herdarão a vida eterna. Então entenda uma coisa, a primeira coisa que você precisa entender comigo, Deus, ele deixou, isso está em Hebreus capítulo 1:14, olha, fala, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Tem alguém aqui que herda a salvação? Deixa eu ver, o herdeiro da salvação, tem alguém aqui? Então a Bíblia, Hebreus 11, de acordo com Hebreus 1, está dizendo que os anjos são ministradores, espíritos ministradores enviados por quem? Por Deus, amém? Para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Só que para mim usufruir disso, eu preciso orar. Eu preciso orar. Está disponível para mim, mas eu preciso acessar.
É como uma arma. Você tem uma arma disponível, mas você dá o tiro se quiser. Você pode escolher ficar com ela parada na sua mão. E ir para a guerra e não dar um tiro. Mas a arma está ali. Ela está disponível. Da mesma forma é a oração. Uma vez Jesus estava no Getsêmani, orando. Os guardas chegaram para prender Jesus. Os discípulos de Jesus, Pedro pegou a espada querendo defender Jesus, cortou a orelha do soldado. Quantos lembram disso? Jesus falou, não. Jesus lá já faz um milagre ali, né? Bota a orelha do homem no lugar e fala, guarda a espada, Pedro. Guarda a espada, Pedro. Você não acha que se eu pedir, meu pai enviaria legiões de anjos? Olha, eu vou ler esse texto para você, Mateus capítulo 26, verso 52, anota para você ler. Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ele está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo, está disponível para mim. Se eu pedir, meu pai coloca à disposição 12 legiões de anjos. Ele precisa acessar, ele está dizendo, está disponível para mim. E se eu quiser acessar, eu oro. E Deus coloca à minha disposição 12 legiões de anjos para me defender. Não precisa de você tirar a sua espada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Em Hebreus 1 fala que os anjos são ministradores e que estão para nos servir. Você precisa começar a acessar isso que está disponível para você. E você acessa por meio da oração. Então precisa pedir. A gente precisa pedir. Então os anjos foram enviados. A gente vê isso com Daniel também. Não é? Lembra que Daniel orou? E a Bíblia fala que desde o primeiro dia, Deus já havia ouvido a sua oração. Só que enfrentou resistência até chegar a ele, resistência espiritual. Mas chegou quando Daniel se propôs a orar, pedindo ajuda, recorrendo ao Senhor, Deus envia um anjo, um ministrador, com a resposta da sua oração. Eu não sei se você precisa de algo nessa noite, mas eu estou dizendo para você, que Deus deixou disponível para você a oração, para você acessar os céus, fazer com que o céu se mova ao seu favor. Eu acho lindo que Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. Tudo que vocês concordarem na terra em oração, será feito nos céus. Você consegue entender o poder que há na oração? Principalmente a oração que é feita em concordância. Há poder na oração, queridos. Tudo, ele não diz algumas coisas, o que vocês ligarem na terra, será feito nos céus. Quando a gente move em oração, Deus faz nos céus. Agora Deus está esperando você agir na terra. Deus está esperando você se mover. O problema é que muitas vezes você cruza os braços e prefere chorar, e prefere murmurar, prefere reclamar, ao invés de acessar aquilo que está disponível para você. Ore, querido. Deus faz. A oração, ela é a voz de comando. Eu imagino um batalhão de anjos esperando. Pede. Mas o cristão não quer orar, até Jesus orava. Mas a gente não sabe pedir ao Senhor aquilo que está disponível. Senhor, não precisa ter medo de pedir. Senhor, eu estou sofrendo, eu estou passando uma dificuldade aqui. A Bíblia está falando. Quando você estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, ore. Tiago nos recomenda. Senhor, envie legiões de anjos. Envie, Senhor, agora dos céus uma legião de anjos. Me cerca com os teus anjos, Senhor. Deus faz. Os anjos são ministradores, estão esperando a voz de comando. E a voz de comando se chama oração. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Acesse os céus, mova os céus em seu favor, querido.
Deus não vai fazer se você não clamar. Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe. Deus sabe de todas as coisas. Mas você precisa acessar a oração. Ele diz, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, atira-se no mar e assim será feito. A gente precisa crer mais. A gente precisa pedir mais. A gente precisa recorrer a Deus quando a gente tem as lutas, as adversidades, as dificuldades. Ore. Quanto tempo você ora no seu dia? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já orou hoje? E como a gente quer ver os problemas resolvidos, como a gente quer ver a direção de Deus. Como? Daniel orou, a resposta veio. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? A sua oração é a voz de comando na terra. E ela move os céus. Ela move os céus. Coloca aí no seu ponto número 1. Ore todo o tempo. Ore todo o tempo. Não pare de orar, querido. Está com dificuldade, com luta? Ore. Está feliz? Ore também, em forma de canção, adore. Louve ao Senhor. O texto continua dizendo no versículo 14. Vamos avançar. Entre vocês há alguém que está doente? Olha só isso, que forte. Entre vocês há alguém que está doente. Eu não sei se tem alguém doente nessa noite, mas depois que eu ministrar essa palavra, eu quero orar. Eu vou chamar as pessoas aqui para orar. Vamos ministrar cura nessa noite. Eu creio que pessoas vão sair curadas daqui. Porque é a Bíblia que me garante. A Bíblia me garante. Olha só. Entre vocês há alguém que está doente? Você deve ter respondido aí. Eu estou. Que ele mande chamar os líderes, os presbíteros da igreja, os homens e mulheres de Deus, que Deus coloca na nossa vida, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Já estou aqui preparado com óleo. Para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. Eu creio nessa palavra. E declaro ela sobre a sua vida em nome de Jesus. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, aí ele vai mais além. Porque muitas vezes a gente precisa não apenas de cura. A gente precisa de salvação. Muitas vezes você acha que você precisa de cura e vai embora. Vira as costas para o Senhor e vai embora. Mas quando na verdade você precisa de salvação. Porque a cura não te leva para o céu. Posso ouvir um amém? A cura resolve o seu problema agora, mas ela não te leva para o céu. O que te leva para o céu é o perdão dos seus pecados, que é feito por meio do sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Você pode ser abençoado aqui agora. Pode receber uma cura do Senhor e virar as costas para Ele e terminar no inferno. Não é isso que Deus quer. Ele quer te curar, mas Ele quer te salvar também. Jesus não apenas quer te curar, Ele quer te dar uma vida eterna. É o mais importante. Ele quer te salvar. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aleluia. Deus faz a obra completa. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Orem uns pelos outros. Tenha pessoas de Deus na sua vida. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus do nosso lado, que orem por nós, que nos ajudem nessa caminhada. É de Deus, Deus coloca pessoas na nossa vida para estar orando por nós. Orem uns pelos outros. O problema é que muitas vezes a gente é ferido e não crê em ninguém mais, não confia em ninguém mais. Você precisa ter alguém de confiança do seu lado, para estar orando com você, para estar falando a palavra de Deus para você. Escolha homens e mulheres de Deus que você possa confiar e que possa orar pela sua vida, isso é bíblico. Amém ou não? Ore uns pelos outros para serem curados. Não é para ser salvo não, é para ser curado. Ore para receber cura. Nós precisamos aprender a orar uns pelos outros. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, Deus institui profetas na sua vida para te abençoar.
para orar pela sua vida. Estou falando de mim só que é pastor. Estou falando de irmãos, homens e mulheres de Deus, que Deus coloca do seu lado para estar orando com você, para te ajudar nessa caminhada. Selecione, reconheça pessoas de Deus na sua vida, para estarem caminhando com você e orando pela sua vida. Seja um profeta de Deus e ore por alguém. Abençoe a vida de alguém, seja um instrumento de Deus na vida de alguém, em nome de Jesus. Deus, Ele estabelece profetas na igreja também, porque tem gente que acha que resolve os problemas sozinhos em casa. Tem gente que não gosta de ir para a igreja. Não preciso de ir para a igreja, eu adoro a Deus em casa. Mas aqui o texto está dizendo, procure os presbíteros. Aonde que são os presbíteros, os líderes, os pastores? Aonde que são? Na igreja. Então fala para alguém do seu lado, você precisa ir para a igreja. Chama aquele que ficou em casa de semana que vem. Tem que ir para a igreja. É na igreja que Deus ordena, delega bênçãos para a sua vida. A Bíblia fala em Salmos capítulo 133, verso 1. Deus ordena bênção na congregação do povo. Você e eu precisamos ir à igreja. Não queira resolver o problema em casa. Assistindo, eu sei que tem gente assistindo o culto, está sendo abençoado, amém? Mas você precisa vir para a igreja, congregar. Não adianta você ficar sentado no sofá ou na sua cama assistindo, achando que Deus vai abençoar. Cadê essa câmera aqui, tá ligada? Você que está em casa, você precisa de estar na igreja. Salmo 133, lê lá. A Bíblia fala que Deus ordena bênção no meio da congregação. Tem alguém que pode aplaudir o Senhor? Não cai nessa onda de adorar a Deus de casa, não. Isso é balela. Isso é o inimigo querendo te afastar do corpo de Cristo e te enfraquecer. Saia da sua zona de conforto e venha buscar a presença de Deus, porque aqui Deus ordena bênçãos para a sua vida. Deus ordena bênção para as suas vidas. Coloca aí no seu ponto número 2, Deus responde a oração. A oração feita com fé, a oração do justo. Deus responde a sua oração. Eu amo a história de... A gente estava conversando agora mesmo com a Júlia, a história de Eliseu e da Sunamita. A Bíblia fala que essa mulher era uma mulher rica. E por ali passava o profeta. Ele convidou ela para alimentar. Olha para você ver, ela se disponibilizou, não pediu. Ela se prontificou a servir a Deus, servindo o profeta de Deus. Tem gente que tem dificuldade de servir. Servir uns aos outros. Mas ela chamou o profeta para comer na casa dela e resolveu construir um quartinho para o profeta, na parte de cima da casa. Para ele, quando passasse por ali, tivesse um lugar para repousar, para descansar e para alimentar. Ela decidiu, por conta própria, servir ao Senhor. Ninguém pediu. Ela se disponibilizou no coração, eu vou servir a Deus. Porque tem gente que fica esperando você pedir. Ô meu filho, você pode ser voluntário? Nos ajude, pelo amor de Deus. Tem quase que pedir pelo amor de Deus para alguém servir. Hoje é assim, porque ninguém quer servir. A coisa mais difícil é voluntário. As pessoas querem receber, mas ninguém está disposto a dedicar o seu tempo, os seus talentos, que é de Deus, para servir a Deus. Mas ela não, ela foi diferente. Ela se prontificou e até construiu na casa dela um quartinho para o profeta descansar, poder alimentar. E quando a gente se disponibiliza para servir o Senhor, quando a gente alinha a nossa vida com os planos de Deus, com a vontade de Deus, quando a gente se dedica a servir ao Senhor, Deus cuida das nossas necessidades. Você está falando isso porque Deus cuida das nossas necessidades. O profeta perguntou para o ajudante, né? Geazi, que era o ajudante dele, o servo dele, falou, o que nós podemos fazer para abençoar a vida dessa mulher, hein? Ela está sendo tão generosa conosco. Aí ele percebeu que ela era uma mulher rica, ela tinha uma vida boa, uma vida legal, ó, bacana. Até construiu um quartinho, um puxadinho para o profeta. Tinha vida legal, só que ela não tinha filhos. E o esposo já era avançado em idade. Ele viu que ela não era totalmente feliz. O fato de não ter filhos naquela época era sinal de maldição. Muitas mulheres estéreis, como é que fala isso? Português não vai bem, desculpe.
Mas ele, quando ela se disponibiliza a servir ao Senhor, ele encontra uma necessidade nela e resolve, falou, daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai estar com um filho nos braços. Não faz essa promessa para a tua serva. Não faz isso. Pois escuta o que eu estou te falando, daqui a 1 ano eu volto e você vai estar com um filho nos braços. Ela foi abençoada. O profeta voltou e aí encontrou com os filhos com o filho nos braços. A palavra de Deus se cumpriu. Mas passou o tempo, o filho morreu. E aonde ela vai recorrer? Os sonhos dela tinham morrido. Os planos de Deus em abençoá-la parecia que tinha morrido. E agora, estava diante de uma pressão, diante de uma necessidade, uma perda absurda. Um filho que ela nem tinha pedido. Aliás, Deus tinha visto a necessidade dela, mas não foi ela que pediu, foi Deus que resolveu abençoá-la. O profeta que disse sem ela pedir. Mas agora tinha morrido os sonhos dela e os sonhos de Deus. E aí ela vai recorrer. Quem ela vai recorrer? Ao profeta. Ela busca aquele que é de Deus, aquele que pode orar por ela, aquele que pode fazer alguma coisa por ela. O problema é que a gente quer buscar em fonte errada. A gente não quer acessar a oração, a gente não quer buscar as pessoas de Deus para orar por você, porque você não confia mais, porque você talvez tenha tido uma experiência ruim em outro lugar, ou com outras pessoas, e não acredita mais no poder da oração. Estou falando para alguém aqui nessa noite, eu sei que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Você desacredita, você não crê mais no poder de Deus, você não acredita mais que tem homens e mulheres de Deus, que Deus coloca a unção sobre a vida deles para abençoar, para orar por você. Você desacredita, você generaliza e desacredita de tudo. E perde a bênção, e perde o melhor de Deus. Ele procura, recorre a essa mulher, recorre ao profeta, e chega lá, se prostra diante do profeta em prantos. O servo dele vai tentar afastá-la, ele diz, não, deixa ela. Deixa ela. Eu vejo que a alma dela está amargurada. Deus não me revelou qual que é o problema, mas eu sei que a alma dela está amargurada. É lindo isso, né? O profeta não falou aquilo que Deus não tinha dito, porque tem profeta que quer falar o que Deus não falou. Estão falando de Eliseu, amém? Não, Deus não me revelou qual o problema dela, mas eu sei que ela está com a alma amargurada, alguma coisa deve estar com... Deixa ela chorar. Então ele conversa com essa mulher. Ela diz que o filho tinha morrido. Perdeu o filho. Aí ele diz para o servo, ele dá o bordão dele para o servo, corre lá e coloca isso sobre o rosto do menino. E ela falou, não arrasta o pé daqui se você não for comigo, profeta, homem de Deus. Vamos lá. Só que o servo foi na frente, colocou o bordão sobre a face do menino e nada de milagre. Não deu certo. Como é que Deus trabalha até com o profeta, hein? Não revelou para ele qual que era o problema? E depois o que ele estava acostumado a fazer, que era com o bordão dele, não fez o milagre. Ele foi. Chega lá, ele vai para o quarto. Resumir a história, depois você lê a história toda. A Bíblia fala que ele ora ao Senhor. Ele acessa o céu. Senhor, tem uma necessidade. Aqui já não teve jeito, eu coloquei o meu bordão. O bordão fazia milagre, mas hoje dessa vez não funcionou. O Senhor não tinha nem me revelado o problema, e olha que eu sou o profeta. É porque você tem que orar, profeta. Você tem que acessar, você tem que acessar os céus. Você tem que acessar, é profeta de Deus, é homem, mulher de Deus, mas você tem que buscar nos céus. Tem alguém entendendo? É nos céus que está o seu milagre, você precisa mover os céus. Acorda, crente, em nome de Jesus. E lá foi o profeta orar. Se fechou no quarto, orou, e depois a Bíblia diz que ele se deitou em cima. Rosto com rosto. E se deitou e aqueceu. Aqueceu esse filho morto e ele voltou à vida. O que estava morto ressuscitou. Depois que ele acessa os céus e se deita sobre esse menino,
Ele ressuscitou. Eu não sei se tem algo morrendo ou se algo está morto na sua vida, mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite: acesse os céus em nome de Jesus. Não queira inventar moda, não queira criar coisa da sua cabeça, métodos. O método é o céu. Acesse o céu que está disponível para você. Encontre pessoas de Deus que possam orar, que possam abençoar a sua vida. Amém ou não? Eu vou avançar. Você colocou o ponto número 2 já? Então coloca no ponto número 3 para a gente fechar. Ore fervorosamente. No versículo 17 e 18 agora, de Tiago capítulo 5. Elias era humano como nós. Olha o que ele fala. Olha o que Tiago fala. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele faz questão de dizer que Elias era humano como nós. Ele não era um super-homem. Ele era um homem como nós. A diferença entre ele e nós é que ele sabia acessar os céus. Essa é a diferença de Elias para mim e para você. Ele sabia como acessar os céus. Coisa que você tem 20 anos de igreja e não aprendeu ainda. E não vê os milagres de Deus, e não consegue viver o sobrenatural. Está dependendo dessa terra, está dependendo do que é natural. Você não consegue acessar os céus. Dobre o seu joelho em oração, busque, acesse aquilo que está disponível a você. Elias era homem como nós, e orou fervorosamente, intensamente. Falei aqui outro dia que Elias, até troquei, né? Ele bota a cabeça, lá no capítulo 19 aqui de Reis, ele vai e coloca a cabeça entre os joelhos e ora ao Senhor. Ele sabia acessar os céus. Por isso que fazia o que fazia. Ele orou fervorosamente, intensamente, para que não chovesse. Elias era o pior inimigo de Acabe. Acabe queria ver o diabo na frente dele, mas não queria ver Elias. Tem um momento que ele diz aqui, lá no capítulo 18, ele fala: és tu, perturbador de Israel? O cara me ora para cessar a chuva durante 3 anos e meio. Veio uma tragédia, a fome, a seca assolou aquela região. E todo mundo passando dificuldade, luta, por causa de quem? Segundo Acabe, o perturbador de Israel. Tinha ódio mortal, Acabe de Elias. Ele ia procurar Elias, quando chegava, Elias está no tal lugar, chegava lá, cadê Elias? O Espírito de Deus transportava Elias para o outro lado, ficava todo perdido, conseguia achar o homem de Deus, o homem que sabia acessar os céus. Um dia mandou, um servo do Acabe encontrou Elias falou com ele assim: vai, fala lá com Acabe que eu estou aqui. Falou: meu senhor, não faz isso comigo não. Porque eu sei que de repente o Espírito do Senhor leva o Senhor para outro lugar, e se eu chegar lá e falar que o Senhor está aqui, e ele vier aqui e não encontrar o Senhor, eu estou numa furada, eu perco o meu pescoço, não faz isso comigo. Não, pode ir lá que eu vou ficar aqui agora, hoje eu vou estar aqui. E quando Acabe vê Elias, fala assim: és tu, perturbador de Israel, que trouxe essa tragédia toda, essa fome que assola a nossa região, porque não chove há 3 anos e meio, tudo porque você orou, homem de Deus, tudo porque ele orou. É o poder da oração, querido, é porque ele sabe acessar os céus. Escuta aí, você pode alcançar muito mais do que você está imaginando. Você não está entendendo o que eu estou falando nessa noite. Eu tenho gente aqui que não conseguiu entender o que eu estou falando ainda. Você está alcançando muito pouco. Você precisa crer mais, você precisa orar mais. Você não está alcançando nada do que está disponível para você. E aí, Elias ora. Depois de 3 anos e meio, ele ora de novo. E a chuva veio. Veio a tempestade. Eu não sei se tem alguma área na sua vida que está em seca. Eu estou dizendo para você, se você se colocar, se dobrar diante de Deus e se propor a orar e acessar os céus, a chuva vai vir uma tempestade. Quando vem chuva, não vem um sereno, vem, ainda que seus olhos vejam só uma pequena nuvem, como foi com ele. Vai lá, meu filho, olha lá fora, vê se você vê o que está vindo lá. Tem uma nuvenzinha. Você não está enxergando direito não? Volta lá, rapaz. No final ele fala: tem uma nuvenzinha.
Foi lá e voltou 7 vezes lá fora. Na última, para não ter que voltar de novo, imagino, deve ter falado. Tem uma nuvenzinha tamanho da mão de um homem. É essa. É o sinal da tempestade. Corre e avisa que está vindo um temporal. Ele se propôs a orar e os céus se abriram. E o que estava seco recebeu a chuva. O que estava morrendo recebeu a vida. É assim que Deus faz quando nós acessamos o céu. Eu não sei se tem alguma coisa morrendo na sua vida, ou se alguma coisa já está morta na sua vida. Talvez a sua vida esteja como filho dessa tsunamita que já tinha morrido. Mas acesse os céus, procure aqueles que são de Deus, receba o seu milagre. Ore intensamente, faça como esse profeta, como esse homem de Deus. Amém ou não? Fique de pé no seu lugar, eu não tenho mais tempo.